Abel, a gente tem visto a defesa alegar várias comorbidades de Jair Bolsonaro. Ele tem comorbidades por causa da facada. Isso não é segredo para ninguém. Tem gente que chama de fake. Não, ele quase morreu de fato na facada. Mas cabe ao ministro Alexandre de Moraes também ponderar se realmente é um argumento, uma narrativa da defesa para ele ir para a prisão domiciliar ou se de fato ele precisa ficar em um lugar um pouco maior, que tenha um amparo médico maior para que seja realizada uma cirurgia. Oi, Uribe, boa tarde para você, Clarissa, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores, sempre um prazer estar aqui com vocês. Uribe, lendo a decisão do ministro Moraes, é uma decisão bem curtinha, sintética mesmo, mas o que mais chama a atenção é o quanto o ministro vai explorando uma cronologia de datas para construir uma certa linha argumentativa de que os exames que foram apresentados, e por que eu falo dessa cronologia de datas? Porque ele traz a data de cada um dos exames apresentados pela defesa. Foram exames prévios à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dá para a gente dizer que são exames mais antigos. Então, basicamente o que ele está dizendo aqui se esses exames já tinham sido realizados, por que a defesa não alegou a necessidade dessas intervenções médicas que foram clamadas justamente na terça-feira à noite, dentro daquele pedido de prisão domiciliar por caráter humanitário? É essa a pergunta que fica aqui por trás da decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar essa perícia médica independente feita pela Polícia Federal. Ele está explorando essa cronologia para fazer esse questionamento. Se a defesa já tinha essa necessidade detectada de novas intervenções, por que isso não foi clamado antes, se os exames que são apresentados agora são exames antigos de antes da prisão e esses exames já eram conhecidos, portanto. A gente está aguardando o que a defesa vai responder a respeito disso. Já consultando alguns juristas, a avaliação deles é que não é algo de praxe, mas um juiz, independente da causa em questão, pode fazer uma decisão desse tipo justamente para se resguardar quando há qualquer tipo de questão de dúvida. E aí, nada nesse processo dá para ser chamado de comum, até pelo início de tudo, o fato de ser uma situação envolvendo um ex-presidente da República. Então, a gente vê o cuidado passo a passo em cada decisão. E um ponto que chama muita atenção é que em todas as decisões, desde o dia 22, quando Jair Bolsonaro teve a prisão decretada, a prisão preventiva, ainda não tinha nem o trânsito em julgado no processo da ação penal da trama golpista, ali, todas as decisões seguintes que foram construídas pelo ministro Alexandre de Moraes tinham algum pano de fundo para chamar a atenção para questões médicas. Até mesmo nas decisões em que ele falava, por exemplo, sobre quais seriam as regras para visitas, qual seria a rotina, qual seria o horário, quem poderia. Até em decisões assim, o ministro chamava a atenção para questões médicas. Ali, ele estava muito na linha de se resguardar em relação a esse ponto específico, que é um ponto muito explorado e já se esperava isso pela defesa, que tenta trazer Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Então, esse caminho do meio vai passar por uma necessidade de você ter uma perícia independente para fazer essa detecção e, a partir daí, novos desdobramentos devem ser tomados em relação a qual vai ser o formato de continuidade ou não de cumprimento da pena e localidade também, pela informação que você traz para a gente apurada.